Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nós iremos dar continuidade à nossa disciplina de História. Notaram que nossos conteúdos estão bem interessantes? Porque nós estamos falando do bem mais precioso que nós temos, que é a nossa família. Vamos só recapitular o que nós estudamos? Primeiro, foi sobre a família e o nosso primeiro documento, que é a certidão de nascimento. Também falamos dos nossos parentes. Depois falamos dos hábitos e costumes das famílias, que é as coisas que nós temos que fazer para ajudar o papai e a mamãe. A tia mostrou até algumas imagens, lembram? E hoje nós iremos estudar as famílias ao longo do tempo. A tia preparou um mural de fotografias de famílias bem antigas até os dias atuais. Eu irei explicar para que vocês possam entender. Então, vocês vão pegar o livro de história, irão abrir na página 52 e acompanhar com a tia. Vamos começar? As famílias ao longo do tempo. As famílias mudam com o passar do tempo. Antigamente, as mulheres cuidavam da casa e da criação dos filhos, enquanto cabia aos homens trabalhar fora para garantir o sustento da família. Hoje, o pai e a mãe são responsáveis pelos cuidados da casa e dos filhos. Muitas vezes, os dois trabalham fora para sustentar e manter a família. Vejam nesta imagem aqui como eram antigamente as famílias. As mulheres elas cuidavam da casa, enquanto seus maridos iam trabalhar fora para poder dar o sustento aos filhos, que era com lavagem de roupa, cuidando de crianças nas casas, como também ajudando a fazer faxina. E olham que elas conseguiam viver, só que tristes, porque sempre era a mesma coisa, todo dia a mesma rotina. Elas tinham que ficar em casa, trabalhavam, mas de maneira, digamos que escrava, né? Porque não podiam ter um trabalho justo fora, onde elas gostariam de ter. Nesta segunda imagem aqui, é várias mulheres seguindo um homem. Antigamente, os homens, eles podiam ter várias mulheres. Poderiam casar com duas e morar na mesma casa que ela, como mostra essa imagem. Hoje em dia, nós sabemos que isso não acontece mais e que é errado. Só que antigamente era uma coisa natural. Nesta imagem aqui, dois homens com uma única mulher e vários filhos. Então, a história foi mudando com o passar do tempo até chegar os dias de hoje, que só existe o papai e a mamãe em uma casa, ou então eles podem viver em casas separadas, mas que irão amar os filhos normalmente. Como também a vovó e o vovô podem morar na mesma casa. E nesta imagem é uma família cujo os membros são o papai, a mamãe e os seus filhos. Então, gente, as famílias elas mudaram com o passar do tempo. Elas começaram com um trabalho onde elas só podiam ficar em casa. Elas tinham que obedecer aos seus senhores, como também um homem ele podia casar com duas mulheres e construir uma família e morar numa mesma casa. E os dias de hoje,
que existe família com o papai e a mamãe numa casa e os seus filhos, como também existe famílias onde os pais são separados, mas que o amor pelos filhos continua o mesmo. O papai pode morar em uma casa, construir uma nova família, como a mamãe também pode morar em outra casa e construir a sua família, mas que a sua responsabilidade, o amor aos filhos não muda. Como também existe pessoas que moram em uma mesma casa, que a família é maior, porque mora a vovó, mora o vovô, mora o titio, a titia, né, com seus primos. Como também existe famílias que moram só o papai, a mamãe e os filhos. Agora a tia irá mostrar um livro para vocês, que é bem interessante. É o livro da família. O livro da família. Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas, em algumas famílias todos são da mesma cor, em algumas famílias todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Algumas famílias se parecem. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias têm duas mães ou dois pais. Algumas famílias adotam filhos. Em algumas famílias, todos comem a mesma coisa. Algumas famílias têm pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Em algumas famílias, todos comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias gostam de se lavar. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias.
Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independente do tipo que ela é. Viram que história interessante? Existem vários tipos de família, com costumes diferentes. Então, a única coisa que nós temos que fazer é entender que a nossa família é especial para nós e tratar sempre com amor o nosso próximo. Gostaram da aula de hoje? Gostaram da historinha das famílias? Este livro é muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Vocês irão realizar a atividade da página da página 53 e 54. Bom desempenho e até a próxima aula!